Fala galera, eu sou o Carlito Neto do canal Historiador e hoje a gente está aqui com a mesma camisa de novo gravando vídeo para vocês, beleza? O vídeo de hoje vai ser a gente falando sobre o mercantilismo. Então galera, para quem não sabe, o mercantilismo foi uma prática comercial, econômica e de conquista através do mar e da navegação, que aconteceu especialmente no século XV e teve como principal nação, como a nação pioneira, digamos assim, Portugal. E o motivo é bem simples. Primeiro, que Portugal fica de frente do Oceano Atlântico, como vocês estão vendo nessa imagem aí. Segundo, Portugal é um dos poucos países na Europa que tinha uma escola de navegação, chamada Escola de Sagres. Terceiro, algumas invenções como a nau e a carrá que facilitavam a navegação e diminuía também o tempo de navegação. Outra coisa que eles aprenderam a utilizar também foi o astrolábio e a bússola, que não era invenção deles a bússola, tá? A bússola é invenção dos chineses. E lá na escola de Sagres, se você era um aluno, por exemplo, você ia aprender a ler mapas, vocês iam ter aula de cartografia, de navegação, iam aprender a entender os astros também, porque o astrolábio, inclusive, ele utilizava os astros para se localizar, e ia aprender outras coisas relacionadas à navegação, como manusear a pólvora também, etc. Vale lembrar que Portugal foi a pioneira, certo? Bartolomeu Dias foi o primeiro cara que partiu em busca de novas rotas comerciais, porque muita gente não entende por que Portugal se lançou ao mar. Primeiro, porque tinha escola de navegação. Segundo, porque estava em frente ao Oceano Atlântico, foi o que eu falei até agora, não foi? Mas a causa mais importante foi essa? Não. A causa mais importante foi o seguinte: no mar Mediterrâneo existe um monopólio comercial, que quem controlava a região do mar Mediterrâneo eram os italianos, eram os genovenses. Então, eles cobravam impostos muito altos para que os europeus partissem, pegando ali um atalho pelo mar Mediterrâneo para chegar às Índias, porque hoje a gente sabe que as Índias tinham várias especiarias, e é até engraçado porque tem coisas que tinha nas Índias antigamente que era necessário para as pessoas, que a gente tem hoje de abundância nas feiras, como noz moscada, por exemplo, pimenta do reino, mas naquela época era difícil. Primeiro que não tinha geladeira, então para conservar os alimentos precisava do sal, precisava do alho, precisava da pimenta do reino, precisava de noz moscada, até para medicamento também. Então Bartolomeu Dias ele parte inicialmente procurando novas rotas para as Índias, mas a gente já sabe que Bartolomeu Dias ele não consegue encontrar novas rotas para as Índias. Quem consegue efetivamente encontrar, ou pelo menos chegar às Índias, foi Vasco da Gama. Bartolomeu Dias até chegou lá próximo, no final lá do continente africano, mas não chegou efetivamente a chegar lá, não chegou efetivamente a chegar lá nas Índias, ficou redundante, mas deu para entender, tá certo? Porém, além de Portugal, outra nação também se lançou ao mar, que fazia parte da Península Ibérica. Vocês sabem que as regiões que faziam parte da Península Ibérica eram dois países, Portugal e Espanha. Além de Portugal ter se lançado ao mar, a Espanha também se lançou ao mar, com navegações ou com embarcações comandadas por Cristóvão Colombo e outros navegadores. Vale lembrar que apesar de navegar pela coroa espanhola, Cristóvão Colombo não era espanhol, ele era italiano, tá certo? E Cristóvão Colombo, baseado na teoria de que o mundo era redondo, digamos assim, ele acreditava que existia outra maneira de chegar às Índias que não fosse pelo mar Mediterrâneo. E assim ele partiu também com sua frota naval, digamos assim, e no dia 12 de outubro de 1492 encontrou a América, descobriu o nosso continente, que não tinha nome de América ainda, era chamado apenas de Novo Mundo. Somente depois, Américo Vespúcio, o cara besta, veio pra cá e botou o nome dele em homenagem a ele mesmo, América. No ano de 1498, Duarte Pacheco encontrou o Brasil, voltou para Portugal e deu informações de que tinham terras aqui, e aí Portugal foi e montou aquela frota que a gente já sabe, que incluía Pedro Álvares Cabral, Pedro Vaz de Caminha e toda aquela galera que veio pro Brasil e encontrou o Brasil. Mas por que Duarte Pacheco deu o reconhecimento do Brasil? Simples, Duarte Pacheco não era nobre, então ele não podia dar posse de uma nova terra. E para que outros países não soubessem dessa descoberta dele e viessem para cá validar a terra como descoberta sua, ele voltou para Portugal e avisou. Agora Portugal é esperta, por quê? Eu tenho certeza que Portugal já sabia muito antes que tinha terra nessa região. Por que eu acho isso? Porque no ano de 1494 Portugal assinou com a Espanha um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, que basicamente dividia o mundo de um lado para os espanhóis e do outro lado para os portugueses. Inclusive, mais da metade do nosso país não era nosso, pertencia à Espanha. Praticamente toda a região norte, parte da região sudeste, centro-oeste e da região sul não pertencia ao Brasil, pertencia à Espanha, ou melhor, não pertencia a Portugal, pertencia à Espanha, certo? O que é que essa galera buscava aí, o pessoal do mercantilismo? Primeiro que quem patrocinou o mercantilismo foram os burgueses, em troca de quê? Monopólio comercial. As terras que fossem descobertas, os burgueses teriam o privilégio de explorar aquela terra
por um período sozinho. Então eles iriam ganhar mais dinheiro do que eles já estavam ganhando. Outra coisa, a igreja também apoiou as expedições mercantilistas porque buscavam-se novos fiéis, já que a Europa ela estava sendo contaminada por ideais diferentes, né, de Martim Lutero, de Calvin e de outras pessoas. Ah, mas o luteranismo só surgiu lá no século XVI. Eu sei que surgiu no século XVI, mas o Brasil foi encontrado em 1500 e o Brasil só começou a ser colonizado efetivamente a partir de 1530, quando o Brasil começou a sofrer, digamos ali, algumas ameaças de invasões de outros povos, dentre esses povos, por exemplo, os franceses. E aí a Igreja Católica veio para cá com a ideia de catequizar os índios por conta do fracasso que a Igreja Católica estava começando a ter na Europa por conta da expansão do protestantismo cristão na Europa. E outra coisa também é que a coroa portuguesa e a coroa espanhola, consequentemente, queriam encontrar metais preciosos e novas terras, metais preciosos e pedras preciosas. Porém, diferente do que aconteceu com os portugueses no Brasil, os espanhóis encontraram metais preciosos assim que chegaram praticamente no Novo Mundo. Já os portugueses demoraram mais de 100 anos até encontrar metais e pedras preciosas. O mercantilismo ele mudou o mundo. Misteriosamente, Pedro Álvares Cabral errou o caminho para as Índias e chegou ao Brasil, e depois, misteriosamente, também ele acertou o caminho para as Índias. Mas o mercantilismo ele foi importante para a economia mundial. Primeiro, que mudou a maneira econômica. Segundo, que encontrou o Novo Mundo. E por conta dessas descobertas também surgiu o famoso acordo que a gente chama de Pacto Colonial, que é o acordo que a colônia tem com a metrópole. Ou seja, a colônia só pode fornecer os produtos dela para a metrópole ou para as nações ou para os aliados que a metrópole autorizar. Por isso, por exemplo, que os burgueses investiam no mercantilismo, porque quando uma nova terra fosse descoberta, eles teriam o monopólio, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal, avisa para todo mundo. Não entre em data, não entre em detalhes, porque aqui é uma aula pocket, uma aula pequena. Claro que na minha aula presencial, se você faz um dia uma aula minha, uma palestra, vocês vão ver que eu levo slide, a gente tem uma aula de 40 minutos, 50 minutos, eu mostro pequenos vídeos, animações, mas aqui não dá pra gente fazer isso, porque fica chato no YouTube você ficar 40 minutos, 25 minutos falando de uma coisa, beleza? Se você gostou, como eu já disse, deixa seu like e acompanha os outros vídeos, porque eu vou fazer de tudo pra gente estar postando vídeo todo dia, beleza? Valeu, assiste os outros vídeos aí, porque eu já fui, papai!